Em 1987, em Goiânia, 2 catadores de reciclagem tiraram parte de um aparelho de uma clínica abandonada para vender no ferro velho. Quando eles abriram a peça, eles ficaram fascinados com um pó que era branco no claro, mas azul brilhante no escuro. Só que o que eles não sabiam é que aquilo era Césio-137, um pó radioativo e, portanto, mortal. Mas ainda pior, um desses homens decidiu levar para casa para mostrar para a família e amigos. A sua filha e esposa tiveram contatos com esse pó e acabaram morrendo. E não foram só elas não. No total foram 4 mortos, 151 contaminados graves, 1.143 pessoas afetadas. Tudo isso porque aqueles homens não sabiam identificar que aquele material era tóxico. Nós estamos falando disso aqui porque isso também pode acontecer com você na sua vida em outras circunstâncias. Todos nós gostamos de acreditar no melhor das pessoas. Só que infelizmente isso pode nos causar alguns problemas de vez em quando, porque existem pessoas que também são tóxicas, assim como o Césio-137. É bem provável que nós já tenhamos encontrado algumas dessas pessoas na nossa vida. Existem aquelas que podem não perceber que estão causando esse tipo de dano, como esse homem da história que nós contamos. Se ele soubesse, ele nunca teria levado para sua família. Mas existem também pessoas tóxicas que estão bem conscientes do poder e da má influência que elas têm sobre outras pessoas. E infelizmente, mesmo assim, planejam fazer o mal. Felizmente, há alguns sinais de alerta que você pode procurar e ficar atento para saber se as pessoas com quem você está lidando são tóxicas ou não. Então fica comigo até o final desse vídeo para aprender a identificar esses comportamentos. Antes da gente enumerar esses importantes sinais de aviso, eu convido você a se inscrever no canal para ficar por dentro de outros assuntos importantes assim e ativar as notificações para ser um dos primeiros a assistir nossos vídeos. Agora preste muita atenção a todos esses sinais de alerta, porque essas informações podem ser exatamente o que você precisa na sua vida agora e também pode salvar a sua vida. O primeiro sinal de alerta é que pessoas tóxicas bancam a vítima. A maioria de nós é culpada de se fazer de vítima de vez em quando. Coisas ruins acontecem e às vezes a gente só quer se sentir triste com isso. Mas mais cedo ou mais tarde a gente analisa melhor, a gente se concentra em buscar soluções para aquele problema e observamos um lado incrível da vida. Mas outras pessoas vivem em um constante estado de vitimização. Você provavelmente conhece ou vai conhecer uma pessoa que achava que o mundo inteiro estava pronto para engolir ela. Quem tem mentalidade de vítima acha que não tem poder sobre a sua própria vida e acaba culpando todas as outras pessoas ou todas as circunstâncias pela infelicidade dela. E também acaba evitando toda e qualquer responsabilidade sobre o que acontece. Imagina que você está andando na rua e vê um homem tropeçando, aí você corre para ajudar ele a se levantar e percebe que, felizmente, foi só um pequeno arranhão no joelho, ele está bem. O homem agradece você e pergunta se você pode levar ele até a farmácia. Você aceita e leva ele até a farmácia. Quando chega lá, ele pede ajuda com outra tarefa e depois mais outra. Esse é o exemplo de bancar de vítima. Pode ser que alguém use uma situação ruim, de fato, que aconteceu com ela, mas ela continua nessa situação para sempre e acaba se aproveitando da sua empatia ou boa vontade para ver quanto dinheiro, tempo, energia a pessoa pode tirar de você. Você já esteve numa situação que você acreditava que a pessoa devia um pedido de desculpas para você, mas no final da conversa era você que estava se desculpando com ela? Essa é uma atitude bem clássica de alguém que se banca de vítima. Ela acaba invertendo a situação. Faça a si mesmo essas perguntas para saber se a pessoa com quem você está lidando está bancando a vítima. Você tenta animar a pessoa a qualquer custo, mas tudo que ela faz é se colocar para baixo. Você tenta fazer críticas construtivas, mas a pessoa age defensivamente e você é culpado pelos problemas dela. Se a resposta for sim, você pode estar lidando com alguém que tem a mentalidade de vítima. O segundo sinal de alerta é abuso emocional. O abuso emocional pode ser uma das formas mais dolorosas de violência e um aniquilador de autoestima que cria cicatrizes que podem durar mais que as físicas. E é difícil detectar. Pode deixar a pessoa com depressão, confusa, falta de motivação, sentimentos de culpa e baixa autoestima. Você pode ser vítima de abuso emocional ou abusar alguém que você ama sem querer. O abuso emocional ele pode ser verbal, quando a gente grita e deprecia alguém, critica e acusa ela. E pode ser também sutil, numa forma de intimidação, manipulação,
ou até um tratamento silencioso. Faça a si mesmo essas perguntas para identificar se você está em uma situação emocionalmente abusiva. Você sente como se estivesse andando sobre cascas de ovos ao redor de alguém? Essa pessoa costuma ridicularizar ou desconsiderar suas opiniões, seus pensamentos e seus sentimentos? Essa pessoa faz você se sentir responsável por todos os problemas no relacionamento de vocês? Se você respondeu sim, você pode estar sendo vítima de abuso emocional. E como esse comportamento pode ter um efeito negativo sobre você, talvez seja necessário se distanciar dessa pessoa. O ponto número 3 são mentirosos patológicos. Ninguém é perfeito quando se trata de mentir, vamos ser sinceros. Podemos dizer algumas mentiras ou às vezes mentir por omissão, mas os patológicos levam ao extremo e constantemente mentem, geralmente num esforço para proteger sua imagem. Eles são mestres de manipulação e podem enganar a pessoa na cara dura. Elas tendem a ser pessoas impulsivas com a profunda necessidade de impressionar. Suas mentiras nem sempre têm um propósito, às vezes elas são ditas só por hábito. Lidar com um mentiroso patológico pode deixar a pessoa confusa, ela pode se sentir traída, até paranoica, pode fazer você questionar a sua própria sanidade. Às vezes, mentiras patológicas podem ser um sintoma de problemas mais sérios, como transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista e até depressão. Essas desordens requerem ajuda médica profissional, que elas podem ser perigosas quando não tratadas. Você conhece o mentiroso patológico? Faça a si mesmo as seguintes perguntas para descobrir. Você já pegou alguém mentindo para você várias vezes? Alguém que mente sobre coisas pequenas sem motivo nenhum? Alguém que mente para você e mostra zero remorso? Se sim, talvez você esteja lidando com um mentiroso patológico. O quarto sinal de pessoas tóxicas é a manipulação, o desejo de sempre querer controlar as coisas. Algumas pessoas tóxicas podem ser manipuladoras inteligentes o suficiente para esconder as suas verdadeiras intenções. Pessoas controladoras podem querer saber onde você está e com quem está a todo momento. Elas podem falar sobre isso ou podem tentar controlar você de maneiras mais sutis. Em casos extremos, se a pessoa é narcisista ou sociopata, ela pode ser completamente incapaz de sentir remorso ou até de reconhecer esse mau comportamento, que ela pode ter aprendido através do inconsciente dela. Chamado de compulsão à repetição, esse é um impulso psicológico que pode repetir ou encenar os mesmos eventos traumáticos que a pessoa experimentou quando ela era criança. Até certo ponto, a compulsão à repetição explica por que, se ambos os pais ou um deles esteve controlando a vida da pessoa, ela acaba impondo esse controle sobre o parceiro dela ou sobre os filhos dela. Faça a si mesmo as seguintes perguntas para ver se está lidando com uma pessoa controladora. Alguém precisa saber onde você está o tempo todo? Alguém fica microgerenciando o seu trabalho, cuidando de cada detalhezinho dele? Alguém está afastando você das pessoas que você ama para manter você só para ele? Se sim, você pode estar lidando com alguém controlador. Ponto 5. Pessoas que não respeitam limites. Imagine que você desenha uma linha no chão e peça para uma pessoa não cruzar essa linha. Mas em vez de respeitar os seus desejos, ela cruza o limite dessa linha só para te testar ou para causar danos a você. Para a maioria de nós, existem alguns limites que são bem óbvios sobre o que é aceitável ou não quando a gente faz parte de uma sociedade. Respeitar o espaço pessoal de alguém, a propriedade privada ou até o direito de liberdade de expressão é algo essencial. Mas certas pessoas, elas projetam sua vulnerabilidade e insegurança em outra pessoa. Pode ser na forma de raiva ou de intimidação. Elas são incapazes de respeitar limites. Como elas não conseguem processar sua própria toxicidade, então elas lidam com isso atingindo outras pessoas. Um exemplo perfeito disso é o bullying. Os assediadores parecem querer espremer seus ossos e quebrar eles. Eles querem entrar no seu espaço pessoal, destruir sua propriedade privada e acabar com uma situação confortável para você. Eles precisam fazer alguém se sentir pequeno para que eles possam se sentir grandes. Quando a gente fala de bullying, a gente pensa logo na escola, mas isso também pode estar acontecendo na sua casa ou no seu trabalho. Verifique se você está lidando com um assediador fazendo essas perguntas. Alguém brinca constantemente com as suas fraquezas? Alguém continua a cruzar os limites mesmo depois de você pedir para a pessoa não fazer isso? Alguém íntimo de você está invadindo o seu espaço pessoal?
Alguém está fofocando sobre você ou humilhando você? Se sim, claramente você está lidando com alguém que não respeita limites. O sexto e último ponto são pessoas negativas. Todo mundo pode se sentir negativo de vez em quando, mas em algumas circunstâncias, essa negatividade pode se tornar tóxica. Imagina que você tem uma reunião de trabalho para um projeto que você e os seus colegas estão todos muito empolgados para fazer, mas uma pessoa negativa na reunião, ela pode derrubar toda a equipe se ela não for controlada. Existe um provérbio que diz: uma maçã podre estraga todo o cesto. Isso pode ser visto claramente quando se trata de negatividade. Antes que você perceba, todo mundo à volta já está infectado com aquilo. Algumas pessoas desejam compartilhar sua negatividade com o mundo e isso pode se espalhar como fogo. Você está lidando com uma pessoa negativa? Verifique fazendo essas perguntas. O seu humor diminui depois de interagir com uma pessoa em particular? Alguém entra na sala e você sente imediatamente para baixo? Existe alguém que só fala de más notícias ou histórias negativas com você? Tem alguém que reclama sem parar todos os dias? Se sim, esses são sinais claros de uma pessoa negativa. Nós estamos falando aqui sobre como identificar pessoas tóxicas, mas pode ser que nós mesmos nos identifiquemos como uma pessoa tóxica enquanto a gente assiste esse vídeo. Você pode descobrir se você é uma pessoa tóxica fazendo para si mesmo as seguintes perguntas, mas seja sincero nas respostas, afinal é somente você que vai conhecer elas. Você secretamente deseja que algo ruim aconteça com alguém? Você gosta de compartilhar suas histórias trágicas com outras pessoas? Você tem tendência de ser ciumento e possessivo? Se você respondeu sim, pode ser que haja sinais de alguém tóxico em você. Mas a boa notícia é que você acabou de identificar isso. Use isso a seu benefício e mude. Nunca é tarde para mudar o seu comportamento ou a influência que você tem sobre outras pessoas. Você pode mudar e ser uma influência positiva em vez de negativa. E se você acha que está lidando com uma pessoa tóxica, tente fazer o seguinte: mantenha os seus limites claros. Seja assertivo sobre sua necessidade e valores. Em alguns casos, você vai precisar se desligar dessas pessoas que fazem você se sentir mal consigo mesmo. Fale com um conselheiro, com um psicólogo ou alguém que pode te ajudar de forma profissional com isso. Todos nós merecemos viver em paz e felizes. Se você encontrar uma dessas situações, esperamos que possa tomar as medidas necessárias para alcançar uma situação mais positiva. Você conhece algum outro sinal de alerta que precisa ser observado? Ou você já teve contato com algum desses comportamentos na sua vida? Se sim, deixa aqui embaixo. Vou ficar feliz em ler o seu comentário e saber que esse vídeo teve alguma utilidade para você. Se você conhecer alguém que pode se aproveitar desse vídeo e das informações nele, compartilha também com essa pessoa. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço.